Ana. Então, ó, gente, só para avisar vocês, a gente não vai mais avisar todo mundo sobre as lives, tá? Normalmente eu mando o WhatsApp pro mailing todo, então a gente não vai mais mandar para todo mundo. E a gente está agora mandando para algumas pessoas, então quem quiser pode pedir aqui pelo WhatsApp para que seja avisado, e aí a gente manda o link, manda essa mensagenzinha como a gente sempre tem mandado, tá bom? Então vai funcionar assim agora. Se você quiser saber, né, sobre as lives, dá um toque pra gente no WhatsApp, ok? Deixa eu só tentar ajustar aqui o nosso bom e velho não estou conseguindo transmitir pelo link do YouTube, tá bom, gente? Estou com um problema aqui e não estou conseguindo transmitir. Então, nossa transmissão hoje vai ser só pelo YouTube, tá bem? Avisa os seus amigos que costumam ver pelo YouTube, aí a transmissão vai ser só pelo Instagram. Então avisa a Kátia lá, a Aline, que senão ela vai ficar lá perdida, tá bom? Bebidinha de hoje, kombucha, da Kombucha aqui, ninguém pode perder, é uma delícia. E vamos lá então começar nossa live. O tema de hoje é um tema importante, né? É um tema que nós que vivemos em grandes cidades e que, enfim, né, temos essa vida agitada de hoje em dia, até mesmo nas pequenas cidades, a gente percebe as pessoas extremamente estressadas, extremamente inquietas, e é muito importante a gente entender um pouquinho sobre o que são as tensões e como é que a gente pode lidar com elas. Então, queria saber de vocês, se vocês experimentam muita tensão no seu dia a dia, ou se está tudo tranquilo, tudo confortável. Me conta aí como é que é o seu dia a dia, né? Se você tem uma vida lisa, plana, ou se tem tensões aí acontecendo o tempo todo. E que tipo de tensão é essa? Você sente que você tem muita tensão física, muita tensão mental, emocional, né? Então me conta um pouquinho aí como é que são as suas tensões, assim eu posso direcionar um pouquinho a conversa de hoje, tá bom? A primeira coisa bem importante de a gente perceber, de a gente se ligar, é que as nossas tensões, normalmente nós lidamos com as nossas tensões como se elas fossem causadas pelo mundo à nossa volta, né? Então a gente olha e diz, meu trabalho me deixa tenso, o trânsito de São Paulo me deixa tenso, né? Os meus relacionamentos me deixam tenso, né? Tem gente que até brinca, fala, esse ombro duro aqui, ele tem nome, é fulano de tal, né? É o nome do chefe, é o nome do relacionamento, né? Então tem gente que brinca com isso. Mas, na verdade, as nossas tensões, elas não são externas, a fonte delas não é uma fonte externa, a fonte é uma fonte interna, né? A tensão, ela depende muito de como é que a gente lida com o mundo, tá? De como é que a gente lida com as coisas da nossa vida, com as informações que a gente tem na nossa vida, tá bom? Então, primeiro mito aí para a gente desfazer é esse: as tensões não são externas, não são produzidas por algo fora de nós, as tensões acontecem internamente
e são produzidas pela maneira como a gente lida com os desafios do dia a dia. Né? Quando a gente diz, o meu relacionamento, o meu trabalho, não sei o quê, a gente está falando dos desafios que a gente tem, né? Mas não das tensões. As tensões, elas acontecem por uma incapacidade de a gente lidar com aquele desafio. Só um minutinho aí, gente, já volto aí, deixa eu só ajustar a lâmpada aqui. Ok. Olha só, Aline Cole, lá de Dubai, me assistindo, é isso, Aline? Está em Dubai já? Acordou no meio da madrugada para assistir a live? Tem um povo que acorda, né? Que assiste a gente de tudo quanto é lugar do mundo, então acaba acordando cedo. Ah, tá na Alemanha, né? Alemanha tudo bem, ainda é um momento que dá para assistir, né? Muito bom, então, primeira coisa que a gente precisa perceber, que a gente precisa ter bastante sacação, é de que as tensões, elas acontecem internamente e não externamente, tá? Então, a fonte das nossas tensões são internas, tá bom? E da onde vêm essas tensões? Elas vêm da nossa mente. Então, uma mente mal treinada, uma mente confusa, ela vai criar mais tensões do que uma mente bem treinada, uma mente que aprendeu a lidar com as circunstâncias do dia a dia sem criar muita tensão, tá? E já vou dar aqui a dica, né? É por conta disso que a gente percebe que na prática do yoga fica bem evidente, né? Quando a gente começa a praticar yoga, depois de um pouquinho de tempo, um mês ou dois, a gente começa a ver que a gente está muito mais de boa, que aquelas coisas que nos estressavam antes não estão mais estressando, né? Por quê? Porque a gente mudou a nossa maneira de lidar, a nossa maneira de olhar, de interpretar. Onde antes a gente olhava e ficava pé da vida, né? Agora a gente olha e diz, tá bom, é a opinião dessa pessoa, tudo bem, ela tem direito à opinião dela, né? Ou, é esse fato que aconteceu, esse fato, tudo bem, ele existe, está aqui, eu vou lidar com ele, né? Aquilo não nos causa mais uma tensão realmente, né? Aquilo é reciclado mais rapidamente. Então, o que a gente tenta muito fazer nos dias de hoje é lidar com a mente periférica. Então, imagina uma cena, né, de uma pessoa jogando uma pedra dentro de um lago. Aquela pedra vai cair, vai produzir ondas, aquelas ondas vão se abrir, né? E a gente está tentando lidar com as ondinhas que formaram no lago. Isso é o que a gente faz normalmente aqui no Ocidente, é como a gente lida com as nossas tensões. As tensões são essas ondinhas criadas no lago. Mas a gente deveria cuidar não da pedra que foi jogada, porque também não tem muito o que se fazer com a pedra, mas a gente tem que encontrar essa pessoa que está jogando pedra no lago e fazer ela parar de jogar pedras. Não é isso? Faz sentido para você isso? Né? Então, eu não devo lidar com as tensões, mas com a causa das tensões. Eu devo lidar com essa maneira da minha mente interpretar as coisas, de forma que tudo pareça muito grande, de forma que tudo pareça um Deus nos acuda, sabe? Tempestade em copo d'água, né? É isso que a nossa mente faz. E naquele momento que a gente está passando por aquela dificuldade, por aquele desafio, parece realmente que tudo aquilo é muito grande, né? A gente fala, a pessoa está fazendo tempestade em copo d'água. Sim, é uma tempestade em copo d'água, mas para aquela pessoa que está passando por aquela situação, a tempestade dela é real, né? Concorda com isso? Né? Quando você está passando lá por uma situação, aquilo se parece muito real,
se a gente fosse capaz de modificar um pouco a maneira de olhar para aquele fato, de interpretar aquela realidade, a gente conseguiria produzir menos efeito, a gente criaria menos tensões, tá? Então, primeira coisa, a fonte das nossas tensões é uma fonte interna e ela depende da maneira como a gente interpreta o mundo, como a gente lida com o mundo à nossa volta, tá bom? Então deixa isso bem claro aí na sua mente, porque isso vai ser toda a base do yoga, né? Para que serve o yoga? O yoga serve para ajudar a gente a lidar melhor com a mente e com as circunstâncias do nosso dia a dia. É para isso que serve o yoga. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente vê muita gente que ensina só as posições, só as posturas, né? E põe lá o pé atrás da cabeça, consegue fazer coisas maravilhosas com o corpo, e que são posições bacanas, não tenho dúvida sobre isso, mas se a pessoa ensina só posturas, né? Ela está esquecendo de um propósito maior do yoga, que é justamente nos ensinar a lidar com a mente. Então aqui no Aruna a gente preza muito isso, é muito importante para a gente dar para os nossos alunos ferramentas para que a gente treine a nossa mente, para que a gente melhore a nossa maneira de ver o mundo, para que a gente seja um pouco menos reativo, né? Para que a gente veja o mundo com olhos melhores, né? Então isso é para isso que serve o yoga, né? E se a gente ficar só na periferia, ensinar só a pessoa a fazer posição, ou só, sei lá, cantar um mantrazinho, né? Mantra é super legal, mas se a gente canta aquele mantra de qualquer jeito, a gente não dá muita atenção, a gente não diz para as pessoas por que a gente está cantando aquilo, qual é a função daquilo, a gente está na periferia, estamos perdendo essa grande oportunidade que é de mostrar o yoga de verdade para as pessoas e dar para elas ferramentas que podem ajudar no dia a dia delas, né? Então me fala se você está ouvindo, se está tudo certo aí, e se você concorda com isso que a gente está comentando aí. Me deixa um comentário para eu saber que você está me acompanhando aqui, porque eu odeio falar sozinho. Então põe comentário aí para eu ver. Paula Seco, minha linda, chegou. Tárika Palmieri, Lucenia, Dana, oba, Juju, como sempre, está aí presente, muito bem, Eli Oséias, Cláudia, oba, Kelly, muito bom, legal, bastante gente aí. Então, vamos conversando aí, tá? Vai me contando um pouco. Lá no começo eu pedi para vocês me contarem qual é o tipo de tensão que você experimenta mais. Tensão física, tensão emocional ou tensão mental? Então me conta aí como é que é essas tensões que você experimenta no seu dia a dia, tá bom? Assim eu direciono um pouco mais nossa live, tá? Então, ó, gente, quem é professor aí, tô vendo que tem um monte de gente aí que é professor, formado no Aruna, e gente que não é formado também, né? Vamos trabalhar com o yoga, né? Dando ferramenta para as pessoas lidarem com essas tensões, lidarem com os motivos das tensões no dia a dia delas, né? Vamos ajudá-la a enxergar o mundo de uma forma melhor. É para isso que serve o yoga, tá? E a gente não deve nunca relevar para segundo plano essas técnicas fundamentais que o yoga tem. Roberta Raízes, eu fui seu professor, me conta quem você é, menina. Quero lembrar, você fez formação ou foi aluna aqui da escola? Bom, então, nós temos essas tensões que são as ondinhas criadas no lago por causa da pedra que alguém jogou, e a gente quer ir lá trabalhar com a pessoa que está jogando as pedras, tá?
Quando a gente trabalha com essa figura que está jogando pedra no nosso lago, impedindo ele de ficar tranquilo, né? Claro que essa pessoa é a nossa mente, são coisas lá dentro da gente, a gente vai ser capaz de ir mais profundamente nos motivos, e com isso a gente vai ser capaz de eliminar a produção de tensões ao invés de eliminar a tensão em si. Mas só para a gente ter aí em mente, né, nós temos 3 tipos de tensão principal, tá? 3 tipos de tensões principais. Então, a primeira delas é a tensão física e muscular, né? Aquela tensão que acontece no corpo, tá? Então, a tensão do nosso músculo. Quando eu faço um movimento, quando eu dobro o meu braço aqui, o meu bíceps está tenso para segurar esse movimento, tá? E é normal, é para isso que serve um músculo mesmo. E na hora que eu não preciso mais manter o braço aqui, eu vou relaxar e aquele músculo vai estender, vai liberar a tensão que ele criou, e isso é totalmente normal, é assim que o nosso corpo funciona. O problema é quando essas tensões começam a permanecer por um tempo demasiado, né? Então, por uma questão qualquer, por exemplo, uma má postura, né, eu mantenho sempre o meu ombro tenso ali, né? Chega um dia que esse ombro não aguenta mais, né, que começa a doer ali, porque ele tem que ficar o tempo todo lá contraído. Tem um músculo que está contraído o tempo todo para que meu ombro fique levantado, né? Então eu tenho que ir lá e aprender a relaxar esse ombro. Tem uma aluna da gente que estava com problema lá de ombro, já tinha ido no médico, na fisioterapia, não sei o quê, e no meio de uma aula a gente deu um exercício em dupla. Ela caiu justamente com uma aluna da gente que é uma fisioterapeuta alto nível, uma pessoa super incrível, a Alessandra, né? Alguns de vocês conhecem. E aí a Alessandra pôs a mão no ombro da menina e falou: olha, teu ombro está tenso, solta ele. E a partir daquele dia a pessoa se tocou da tensão no ombro dela e ela falou: olha, meu ombro melhorou, acabou aquela dor que estava dando na articulação, que a gente estava tentando resolver de várias maneiras, e era só um ombro tenso, eu estava segurando apenas ali aquele músculo contraído. Então essa é a tensão física. E o problema da tensão física é quando ela se perpetua, é quando ela fica lá por um tempo muito grande, tá? Então o normal é que a gente tensione por algum motivo e que a gente relaxe em seguida, tá? Imagina o quanto de energia a gente precisa, né, para tensionar um músculo no nosso dia a dia. Se eu pego a minha garrafinha aqui e seguro ela no alto, meu bíceps está contraído para eu segurar essa garrafa, eu estou gastando energia, eu estou gastando ATP. Lembra do ATP lá do colégio? Né? Adenosina trifosfato, eu preciso desse componente para manter meu músculo contraído. Então esse tempo que eu estou aqui segurando a garrafa, eu estou gastando um monte de ATP para manter esse músculo contraído, ok? Agora imagina uma pessoa que está com o ombro tenso, uma tensão no abdômen, uma tensão nas costas, aqui e ali, né, por meses, por anos a fio. Então, é uma coisa super importante da gente pensar quanto de energia que a gente está gastando por conta dessas tensões que a gente acumula no corpo. E provavelmente a gente não acumula uma só, né? Não é só um músculo lá no ombro, tem um conjunto de músculos para manter o meu ombro tenso, ou aquela testa franzida, ou aquele abdômen contraído, né? Ou aquela perna que não relaxa nunca, ou aquele glúteo, né? Tem muita gente que tem o glúteo super contraído, não relaxa nunca, né? Nunca consegue dar aquela soltadinha ali. Então a gente precisa pensar no quanto de energia estamos gastando para manter essa tensão ali naquela parte do nosso corpo. Bebeto Loffel, quando é que você vai voltar para a aula? Não aguento mais, tem que voltar, hein?
e eliminar essas tensões, né? Depois vem todo o troncho aqui para eu tirar essas tensões do corpício. Então volta, menino. Então o primeiro tipo de tensão é física, e no yoga os asanas, né, as posições que a gente faz, elas vão ser muito importantes para ajudar a gente a eliminar essas tensões da musculatura mesmo, do nosso corpo físico, tá? Então, quando eu faço os asanas, quando eu faço triângulo, extensão, flexão, né? Hoje a gente trabalhou muito com flexão, que ajuda a eliminar as tensões das costas e da musculatura posterior, né? Tudo aquilo que fica preso lá na nossa musculatura posterior, e musculatura posterior da perna tem muito a ver com as coisas que a gente queria fazer e não fez, né? Então fica tenso ali porque a gente está se reprimindo, não está se permitindo fazer as coisas que a gente queria fazer, tá? Então é muito legal a gente poder fazer uma aula dessas e liberar essas tensões físicas. Isso já vai dar uma grande ajuda, já vai liberar muita energia, deixar muita energia livre no nosso corpo, tá? Deixa eu só ver aqui o que a Juju está falando. Tem gente que me desestrutura emocionalmente. Eu percebo as reações físicas, mas tenho dificuldade em não ficar remoendo o que a pessoa fez ou falou. Tá bom, vou dar uma dica já para como resolver isso, tá? Então daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Rô Carvalho chegou aí, já tá na Itália, menino, ainda tá aqui em São Paulo. Nossa Rô, nossa Cid querida, vai passar um tempinho lá na Itália. Não sei se podia contar, mas já contei, né? Então, nosso primeiro tipo de tensão, e a mais comum e a mais fácil de lidar, é a tensão física, tá? Tensão física com um pouco de alongamento, com as posições de yoga, com pranayama, respiração, a gente consegue eliminar algumas tensões, né? Com uma massagem, uma boa técnica de massagem. Os clientes do Shashwat aqui do Fernando sabem como que a massagem ajuda, né, a eliminar aquela tensão que está lá acumulada por um tempo. Então, às vezes é até mais eficiente do que a prática do yoga, aquilo que ia precisar de algumas aulas para você soltar. Às vezes numa sessão de massagem você consegue já liberar aquela tensão, tá? O segundo tipo de tensão é a tensão emocional. É aquela tensão que vem principalmente dos conflitos internos pelos quais a gente passa no nosso dia a dia, né? E acho que todo mundo experimenta isso, essas tensões emocionais. Então, por exemplo, tem uma pessoa que você gosta muito, né? Um amigo seu, um colega lá do trabalho, ou o seu relacionamento, a pessoa com quem você convive. Você gosta muito dela, mas algumas vezes aquela pessoa faz coisas que você não curte e aí você fica com raiva dela, né? Só que você ama também, mas aí você fica com raiva. Imagina como que a nossa mente lida com isso, como que a mente lida com essa oposição entre amor e raiva, amor e ódio, né? Pelo menos por aquele momentinho ali. Então é difícil para a mente lidar com essas emoções opostas, e aí a gente entra numa tensão emocional, a gente cria um nó, né? A gente não fica, a gente não consegue manter um estado natural de relaxamento. Não é como o músculo que, eu fiquei com raiva, mas aí também passou a raiva. Não, aquilo se mantém, a gente fica lá remoendo, né? Eu devia ter dito não sei o que, eu queria ter falado tal coisa para aquela pessoa, né, Juju? Não é assim que a gente fica lá remoendo? Então, a gente tem que prestar atenção nesses conflitos internos, tá? O sucesso e o fracasso, né? Eu quero ser bem sucedido, mas no momento também eu fracasso, também tem horas que as coisas não dão certo. E aí como é que a gente convive com isso, né?
Como é que a gente convive com a felicidade e a infelicidade, né? A gente expressa a nossa felicidade, a gente quer ser feliz, a gente espera ser feliz, mas tem momentos em que a gente não está super feliz, e daí a gente precisa lidar com isso também. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. A Roberta está dizendo, acho que esse nó também aparece quando a nossa intuição diz o que a gente deve fazer, nossa alma e coração, mas a gente acaba não sabendo vivenciar as atitudes, a mente dá um bug, né? Exatamente isso. Então, são esses momentos em que a cabeça acha que tem que ser uma coisa, o coração acha que é outra, a nossa alma, o nosso ser quer outra ainda, e essa desconexão cria esse nó, né? Até o momento que a gente tem que olhar lá dentro e alinhar isso. Então, o desejo e o dever, né? Outra oposição difícil, né? O que é que eu quero fazer e o que que eu deveria fazer, o que que era apropriado, né? Ah, eu tenho que dar aula agora, mas eu queria estar na piscina do prédio, entende? Lidar com isso não é uma coisa super simples, né? A nossa mente levar a gente para esse momento em que a gente diz, não, eu vou fazer aquilo que precisa fazer e depois eu posso relaxar na piscina, né? Isso daí gera um desconforto interno e isso se manifesta como uma tensão emocional, tá? Fora aqueles outros sentimentos todos que a gente experimenta, raiva, paixão excessiva, né? As nossas compulsões, a ansiedade, os ciúmes, né? Você tá lá, você fica roxo porque aquela pessoa que você gosta, aquele amigo querido ou o namorado, a namorada tá lá conversando com sei lá quem, que a gente não queria que ficasse lá conversando. Então, isso tudo causa essas tensões emocionais. E no yoga a gente vai lidar com essas tensões principalmente com as técnicas de relaxamento e com técnicas de respiração. As respirações são muito indicadas para a gente aprender a controlar um pouquinho melhor as nossas emoções. Controlar não no sentido de dizer, eu não estou sentindo isso que eu estou sentindo. Isso não existe, tá, gente? Não dá pra gente dizer, não, eu não estou com ciúmes. Não, eu estou com ciúmes, eu preciso assumir isso, né? Só que a ideia eu estou com ciúmes, eu vou ficar com isso, eu vou guardar? Ou eu vou lá e vou dar porrada na cara do fulano, né? Ou eu estou com ciúmes e vou olhar para aquilo e dizer para mim mesmo, não, mas espera aí, precisa, né? Esses ciúmes têm fundamento? Será que aquelas duas pessoas não estão simplesmente conversando ali como amigas, né? Não necessariamente aquilo é uma coisa que me agride. Então eu preciso olhar um pouquinho para esses sentimentos e aprender a lidar com eles de uma maneira um pouco mais tranquila. A Juju está falando aqui que a gente tem que acolher esses sentimentos, sim, né? A gente tem que acolher as coisas que nós percebemos. Negar é o pior dos caminhos, tá? Negar é o que gera mais tensão para a gente, tá bom? Então, quando a gente percebe, quando a gente diz eu estou com raiva, né? Bom, já foi um grande passo, a raiva ainda está lá, mas quando eu percebo eu estou com raiva, normalmente aquela raiva vai passar dali 10 minutos ou dali um dia ou dois, tá? Pode ser que demore mais ou menos, mas aquela raiva vai passar, porque é igual o meu músculo, né? Ele está contraído porque eu estou fazendo um movimento e dali a pouco aquele movimento vai acabar e o músculo vai relaxar. Então, daqui a pouco, essa tensão emocional que eu reconheci e acolhi, ela também vai acabar, tá? Mas ainda tem uma outra coisa que eu posso fazer com essa emoção que eu acolhi. Eu posso refletir sobre o que eu estou sentindo, né? Eu posso entender por que eu estou sentindo aquilo.
E esse ponto vai ser o mais principal, o mais importante para a gente lidar com as nossas tensões emocionais. Tá? A gente tem um terceiro tipo de tensão, né? Que é a nossa tensão mental. Tá? Essa tensão ela é gerada principalmente pela maneira como a gente lida com o excesso de informações que a gente tem, o excesso de estímulos que a gente recebe, né? O excesso de atividade mental, tá? Porque hoje em dia a nossa atividade mental é extremamente alta, né? A gente tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, não é isso? Ou a gente fica lá só o dia inteiro, tô lidando com essa tampinha aqui, pronto, resolvi a tampinha, agora eu estou lidando com a garrafa, resolvi a garrafa. Não, a gente está lidando com a tampinha, com a garrafa, com o computador, com o CD, com o cheirinho aqui, com tudo à nossa volta o tempo todo, né? Além disso, a quantidade de estímulos que a gente recebe, né? Antigamente a gente sentava para ler um livro e a gente estava lá lendo o livro, né? Depois a gente começou a ler o livro e escutar música, né? E hoje em dia a gente lê o livro, escuta a música e tem o WhatsApp lá apitando o tempo todo, chamando a atenção da gente o tempo todo, né? Então isso é uma coisa negativa para a nossa mente, porque eu tenho que estar focando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então é muito importante, muito legal a gente perceber isso e tentar reduzir um pouco a quantidade de estímulos que a gente recebe, né? Então quando você sentar para fazer alguma coisa importante, né, vê os estímulos que você tem, bota o celular um pouco mais longe, ou desliga lá o teu WhatsApp, põe no modo avião para você poder se concentrar um pouco naquilo que você está fazendo, né? Agora há pouco eu estava preparando a live de hoje, né? E estava chegando as pessoas aqui, claro, eu estou lá na minha sala, mas as pessoas chegam, elas querem dar um beijinho, querem falar oi, é normal, e eu adoro também dar beijinho e falar oi para todo mundo, mas naquele momento que eu preciso focar a minha atenção, porque se eu fizer aquilo por 10, 15 minutos, eu preparo a minha live super fácil, né? Aí eu fui lá, fechei a porta do escritório, avisei a Tarsila, falei, tá, segura a onda aí um pouquinho que eu preciso agora me concentrar e fazer minha live, né? Pronto, fechei a porta, botei o meu celular longe, desliguei ali um pouquinho o WhatsApp para não ficar apitando e pronto, consegui preparar essa live, né, por um tempo bem pequeno ali que eu precisei. Agora, enquanto eu ficar lidando com várias coisas ao mesmo tempo, eu vou gastar mais tempo e vou criar mais tensões mentais, tá? A nossa mente, ela acumula todas as experiências que a gente tem durante o nosso dia, né? Então, cada experiência, cada coisa que eu vivenciei, por mais simples que ela seja, né? Então, tipo, o YouTube não funcionou hoje, né? É uma experiência boba, mas isso está registrado lá na minha mente, tá? É como se eu pegasse uma garrafinha e botasse lá no quartinho da minha mente, tá bom? Ficou aquela garrafinha lá. E aí eu tenho uma outra experiência, né? Não consegui falar tchau pro Andy porque a porta estava fechada, né, Rodrigão? E isso foi uma experiência, botou lá uma caixinha na mente. E assim, todas essas coisas que a gente vai experimentando no nosso dia a dia, né, é por conta dessas experiências que a gente tem. Esse monte de coração pulando aí na tela, já sei quem é, Andréa Cabrini, né? Provavelmente. Tudo bom, minha linda? O povo entra e já dispara coração, já sei quem é. Então, imagina que a nossa mente é como se fosse uma sala. Por maior que ela seja, a gente vai acumulando uma coisinha aqui, outra ali, né? Põe uma caixinha, põe uma garrafinha, põe aquilo, põe isso, põe... Daqui a pouco, a nossa
sala que era tão bonita, tão agradável, está cheia de prateleiras, cheia de mesas, né? Cheia de coisas em cima dessas prateleiras e mesas, e a gente já não consegue andar tão livremente por aquela sala, não é? Quando tiver tudo atulhado lá, tudo bagunçado dentro da mesa, aliás, dentro da sala, eu já não consigo andar tão bem por aquele espaço, né? E a Juju está perguntando se ela ganhou nos corações. As meninas ficam disputando quem põe mais coraçãozinho aí. Ah, Juju, acho que você precisa se esforçar mais, hein? Tem que botar mais aí, que a Andréia Cabrini, ó, mandou bala. Esse povo é fogo. Adoro. Então, quanto mais experiências eu acumulo na minha mente e não lido com elas, não olho para elas, né, a gente vai ter mais coisas acumuladas, como aqueles acumuladores, sabe aquele povo que guarda tudo dentro de casa, né, e chega um dia que a pessoa não consegue mais andar na própria casa, né? Então, a gente precisa olhar para as coisas que acontecem no nosso dia, né? Poxa, fiquei bravo aqui porque o YouTube não funcionou, então daqui a pouco eu tenho que parar um pouquinho e dizer, não, tudo bem também, vai, não deu para botar no YouTube, paciência, tá valendo, né? Estamos aqui conversando, tem gente me ouvindo, isso já é bacana, tá? Então, a gente precisa em algum momento do nosso dia parar para olhar principalmente para aquelas experiências mais intensas, para aquelas experiências mais importantes que a gente teve durante o nosso dia a dia, porque senão é só caixa, é só papel que eu estou pondo em cima da minha mesa, né? Essa imagem do papel é bacana também, não tem um dia que você tem que parar e olhar os papéis que estão lá na sua mesa, escolher o que tem que ficar e o que pode ser jogado fora, né? O que é importante, o que é propaganda que já passou, por exemplo, né? A gente tem que fazer essa limpeza, senão um dia não tem mais espaço na mesa. Tudo que precisava hoje era essa sua live, professor. Muitas coisas para entender da minha mente. Isso aí, Roberta. Desde quando eu descobri que tudo depende de como encara essa consciência divina, né? Então, a maneira como a gente lida com essas coisas é que vai fazer toda a diferença. Fazer essa pausa de vez em quando, fazer uma limpa na nossa mesa, né? Então, isso é importante, é fundamental, porque senão eu vou acumulando essas impressões, esses sanskaras, como a gente chama no yoga, né? E eles nunca vão ser atualizados, eles nunca vão ser revistos. Então a gente precisa mexer nesses papéis todos e dar destino para eles, né? O Swami Satyananda, o nosso guru, uma das coisas que ele indica para a gente fazer quando a mente está assim, é fazer mantra, né? Então, mantra é a técnica mais básica e mais fundamental para a gente usar no nosso dia a dia, né? Eu estava lendo um artigo dele hoje em que ele dizia, quando você começa a fazer mantra, normalmente a sua mente se torna mais inquieta, né? A gente acha que vai começar a fazer nosso mantra lá com o Japamala e vai ficar tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, galera, muitas vezes a mente fica mais inquieta. Por quê? O que o mantra está fazendo? Ele está indo lá remexer no lixão, entende? O mantra entra com uma pá e levanta aquilo tudo, né? E aquelas sensações, aquelas emoções, aquelas experiências, aqueles sanskaras guardados na nossa mente profunda, começam a vir à tona, né? Para a gente olhar para eles e lidar. Muitas vezes a gente nem lida com eles conscientemente, tudo acontece no inconsciente, né? Então a gente põe aquilo para fora, né? A gente dá a descarga, dar a descarga é jogar essas coisas para cima para que aquilo possa realmente ser limpo de alguma maneira.
Então, se a sua mente está ficando inquieta porque você está fazendo mantra, está tudo certo, viu, Dana? Então, não está nada de errado com você, não. É o processo mesmo. E pode levar uns bons anos até que a mente se acalme, tá, gente? Porque, imagina, né, quanto de memória a gente tem lá, quantas coisinhas que a gente guardou, né? Quantas experiências positivas e negativas estão lá dentro da gente, né? Então, às vezes leva um tempinho até a mente se tornar um pouco menos inquieta, tá? Mas o mantra é fundamental. Então, quem recebeu um mantra, né, quem teve iniciação aí, olha, usa o seu mantra, é muito, muito, muito importante, né? O seu guru te deu um mantra que é a sua cara, é para você, tá? E quem não recebeu de um guru um mantra, não tem problema, escolhe um mantra para fazer, né? Você pode fazer, por exemplo, o mantra Om, um mantra super simples. Então, senta lá com a sua Japamala e faz 5 voltas de Om, né? Om, 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 tá? Ou faz o mantra Ram, por exemplo. Ou se você preferir, se você gosta mais, faz Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Tá? Então, são mantras muito poderosos esses que a gente usa no yoga. Qualquer um deles que você escolher vai te ajudar muito. Então, você pode já começar por essa prática, que é uma prática bem simples. Outra prática que ajuda muito é a prática da meditação, tá? Então, existem muitas técnicas, vocês aprendem várias delas aqui no Aruna. Talvez ainda esse semestre a gente tenha um curso especial de meditação, estou vendo se eu consigo encaixar aqui na agenda da escola, né? Mas nas aulas a gente treina um pouquinho de meditação e de relaxamento. Então, essas técnicas já vão ajudar a dar essa descarga na nossa mente, tá? A eliminar um pouco esse excesso de estímulo e de tensões que a gente acumula, e mais do que isso, a conhecer como é que a nossa mente funciona, né? Quando a gente começa a conhecer aquilo que está na nossa mente, como ela é, a gente começa a ser capaz de lidar melhor com ela, né? Então, às vezes começa a vir um pensamento lá de ansiedade, e eu olho para aquele pensamento e diz, tá bom, eu já te conheço, né? Eu já sei quem você é, eu já sei onde esse filme vai dar e não preciso continuar nele, né? Paro ali na metade da história mesmo, tá? Eu consigo cortar aquele pensamento porque eu passei a conhecer, tá bom? Então, o mantra é muito legal, as meditações, todas elas são muito legais, mas uma meditação que o Swami Satyananda recomenda muito, que é muito simples, é você parar por alguns minutos, 10 minutos que seja, 15 minutos pela manhã, por exemplo, se for bom para você, tá? Então você para lá um minutinho e se concentra, você pode se concentrar num chakra, por exemplo, no chakra do coração, no Agnya Chakra, ou você pode se concentrar no mantra, ou simplesmente observar a sua respiração por alguns instantes. E enquanto você faz isso, enquanto você observa o chakra, a respiração ou o mantra, fique atento a que tipo de pensamento vem na sua mente. Simplesmente olha, né, esses pensamentos, tá? Sem julgamento, sem impedir que alguma coisa venha, porque a gente tem uma tendência, né, de querer julgar as coisas, né? Não, esse pensamento aqui não é adequado, né? Eu estou com raiva daquela pessoa, isso não é adequado. Não, gente, tudo que você sente, você está sentindo, é adequado, né? Se você negar isso, isso se torna um ladrãozinho lá guardado no fundo da sua mente, roubando a sua energia e a sua paz de espírito o tempo todo. Renata Quirina, você mesmo? Querida, quantos anos? Menina, você precisa me mandar um WhatsApp aí, quero falar com você. Sandrinha Alencar, olha aí, todo mundo entrando.
Que delícia! Agora é os corações da Sandrinha, pronto. Chegou. A Cleide chegou aí. Então, gente, observar os nossos pensamentos, começar a reconhecer os nossos padrões, né? Que tipo de pensamento que você costuma ter? Quais são os campeões de audiência, né? Você costuma ter muito pensamento de ansiedade, ou você é aquelas pessoas que está sempre remoendo tudo aquilo que aconteceu, né? Ou você é aquela pessoa que está sempre no futuro, né? Ai, não vai dar tempo, não vou conseguir fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que não sei o que lá, né? Então, presta atenção, está sempre lá no passado, né? O pessoal com complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, é assim que eu sou. Não, gente, vamos mudar, vamos fazer diferente, né? Vamos sair do passado e viver aqui no presente, vamos parar de se preocupar com o futuro e estar aqui presente no nosso dia a dia, tá? Então, esse exercício que o Swami Satyananda propõe é muito simples, né? Senta por alguns instantes, respira, observa a sua respiração ou simplesmente coloca a sua atenção ali num chakra ou numa parte do seu corpo. Pode ser numa parte do corpo. Por exemplo, meus ombros estão muito tensos, estão doendo muito, então eu posso ficar lá observando meus ombros e respirando neles e observando que sensações vêm deles, né? Que tipo de pensamento vem à tona. Então, a gente precisa olhar para isso um pouco, deixar esses pensamentos virem à tona e, muito importante, sem nenhum tipo de julgamento, tá? Então, não fica dando nota para os seus pensamentos ou para as suas emoções. Isso é adequado, isso não é, não sei o quê. Não faça isso, porque aí você começa a brigar com a sua mente. Tá? E a gente não quer brigar com a mente, a gente quer fazer amizade com a nossa mente, ok? Muito bom. Ó, tô vendo vocês falar aí que não vai ter no YouTube. Eu vou tentar colocar, tá? Porque eu tô, se Deus quiser, a gente vai gravar aqui e se der tudo certo, a gente coloca no YouTube. Se não der, tá no Instagram por 24 horas, tá bom? Essa live. Acho isso mais difícil, não julgar. Certo, Juju? Tem um povo que tem dificuldade com isso, né? Os controladores. Bom, queria finalizar aqui falando para vocês que uma das técnicas muito importantes para a gente lidar com todas essas tensões é Yoga Nidra, tá bom? Então, técnica de Yoga Nidra, o relaxamento profundo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. O nosso CD de Yoga Nidra tem à venda aqui no Aruna, sei que muitos de vocês já têm, né? Essa é uma técnica fundamental, é a técnica do Swami Satyananda, mas outros tipos de relaxamento também funcionam bem, tá? Mas essa daqui é incrível, é uma técnica muito, muito, muito especial, criada por ele e testada por milhares de pessoas no mundo todo. Então, é uma técnica que ajuda a gente a lidar com essas várias formas de a gente ser, né? Com essas várias impressões que estão guardadas lá na nossa mente profunda. Então, praticar esse Yoga Nidra é muito importante, tá? Fora esse daqui, tem alguns relaxamentos lá no YouTube. Então, eu acabei de criar hoje uma lista sobre técnicas de relaxamento no YouTube. Então, entra lá e olha uma playlist de relaxamento. Você vai encontrar lá, acho que tem uns 3 relaxamentos que você pode fazer, tá bom? O yoga dá um monte de material pra gente e a gente precisa usar esse material, né? Separa lá 15 minutinhos no seu dia para fazer um pouco de relaxamento, para fazer um desses exercícios que eu te propus, ou fazer o seu mantra, né? Alguma dessas coisas que você
fizer, vai te ajudar muito a começar a lidar com essas tensões, tá? E como nós funcionamos de maneira holográfica, no momento em que eu lido com uma tensão emocional, as minhas tensões mentais e físicas diminuem. No momento em que eu resolvo uma tensão lá do meu ombro, uma tensão física, tensões mentais e emocionais vão ser liberadas também. Tá? Então está tudo muito interligado. Essas tensões físicas, mentais e emocionais, elas estão super interligadas. Então a gente precisa ficar presente nisso. Pega aquilo que for mais evidente, né? Se é o seu corpo que está reclamando mais hoje, trabalha aí uma dessas tensões. Se é a mente, se é as emoções, escolhe alguma coisa para você começar a trabalhar agora, tá? E daí você vai perceber que você consegue lidar com outros estratos da sua consciência, ok? Gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Quero saber se tem pergunta. Não sei quanto tempo tem aí, talvez tenha aí mais uns 3, 4 minutinhos. Alguém quer falar, quer me escrever alguma coisa aí, manda bala e vamos conversar. Falei para vocês também que a gente tá lá no Insight Timer, né? Um aplicativo com técnicas de meditação, relaxamento e tal. Então olha a gente lá no Insight Timer. Por enquanto tem um relaxamento só, mas essa semana ainda eu quero colocar mais um, e assim que for possível a gente vai gravar outros e colocar lá, porque é um material bem legal e é um aplicativo também fácil de a gente usar, tá bom? Então dá uma olhada lá. Juju, vou continuar na luta. Isso aí, Juju, mas não luta não, minha linda. Relaxa um pouco, né? As coisas não precisam ser levadas a ferro e a fogo. Eu vejo que muitas vezes pessoas que lidam com o autoconhecimento como a gente, né? Elas começam a tomar consciência de eu faço isso, eu faço aquilo, e ficam tão desesperadas para resolver que criam um monte de outras tensões, né? Eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ser uma pessoa mais flexível, eu preciso ser mais isso, eu preciso ser mais aquilo. Relaxa um pouco, né? Vai com menos sede ao pote, tá? E aí lança a mão de uma técnica dessas, comece a usar um relaxamento, uma coisa simples. Quanto mais simples for, quanto menos pretensioso a gente for, mais a gente vai ter resultado, né? Então, se você pegar um relaxamento desses bobinhos que tem lá no YouTube, que eu coloco de 9 minutos, ou aquele que está no Insight Timer, tem 9 minutos, aquele de levar energia para o corpo, né? Que a gente fez a aula passada, a live passada. Aquilo já pode criar uma revolução na minha vida, se eu tiver uma certa regularidade, se eu praticar todos os dias, por exemplo, né? E se eu não puder todos os dias, eu me propuser a praticar 2 vezes na semana, né? Mas eu praticar aquilo religiosamente 2 vezes toda semana, aquilo vai fazer muita diferença na sua vida, tá? Então use essas técnicas que você tem, bota a mão na massa e começa a utilizar, e você vai ver quanto resultado você vai conseguir. Kelly, então não devemos querer interpretar os pensamentos, e-mail, imagens que surgem durante a meditação. Não, a gente evita fazer interpretações, principalmente da meditação, né? Depois da meditação, eu gosto muito de fazer um diário, né, de meditação. Então, se surgem coisas que me tocam ali, eu escrevo depois um pouquinho o que foi que eu vi, que imagem que era, que pensamento que estava muito evidente. Isso ajuda a gente a ter, né, essas anotações, e um dia essas coisas se auto-explicam, né? Então evite ficar, principalmente durante o exercício, ficar questionando, tá bom? Esse diário da vida interior, como eu costumo chamar, é uma ferramenta também muito legal, muito importante, né?
Eu fiz por muitos anos e estou muito afim de voltar a fazer, porque é uma coisa importante a gente registrar essas sensações que a gente tem em relaxamento e meditação, ou mesmo pensamentos que surgem durante o dia, né? A gente registra ali no nosso diário rapidinho e a gente tem um lugar para a gente retornar, né? No fim de semana você vai lá e dá uma olhada no que você pensou durante aquela semana, que imagens vieram à tona, e muitas vezes aquilo te dá um insight, te dá uma percepção, né? Nossa, naquela meditação eu vi uns rostos de pessoas que eu não conhecia, né? E de repente aquilo pode vir na tua mente, tá, isso tinha um significado, né? Então é bacana a gente ter esse registro. A Juju chama de manuscritos da consciência, é isso aí, né? Caderninho de sonhos também, fiz por muitos anos, tá? Então é muito legal a gente ter esses registros, né? Que legal, né? Então faz o caderninho. Eu tinha um caderno de sonhos que ele era lindo, ele tinha uma capa marmorizada, sabe? E ela tinha toda uma coisa assim. Um dia eu mostro para vocês. Quem vier aqui no Aruna me cobra que eu mostro para vocês, tá aqui. E era uma coisa que inspirava muito, né? Ele tinha muito essa cara dos nossos sonhos, das nossas imagens, era muito fluido, né? Gente, o Instagram está me dizendo que vai acabar, tem só 20 segundos, então beijo para todo mundo, Hari Om Tat Sat, adoro vocês, apareçam e pratiquem muito, tá bom? Até mais, Hari Om Tat Sat.